Alô galerinha, sejam bem-vindos para mais uma aula de História. Eu sou o professor Carlos, professor de História, e hoje iremos estudar sobre a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul no século XIX. Rivalidades platinas e a formação de estados nacionais deflagraram o confronto, que destruiu a economia e a população paraguaia. É também chamado pela Argentina e Uruguai de a Guerra da Tríplice Aliança. A Guerra do Paraguai durou 6 anos, teve seu início em dezembro de 1864 e chegou a seu fim em 1870, com a morte de Francisco Solano Lopes na Batalha de Cerro Corá. Galerinha, em 1864 o Brasil estava envolvido no conflito armado com o Uruguai. Havia organizado tropas, invadido e deposto o governo uruguaio do ditador Aguirre, que era líder do Partido Branco e aliado de Solano Lopes. O ditador paraguaio se opôs à invasão brasileira do Uruguai, que contrariava os seus interesses. Como retaliação, o governo paraguaio aprisionou no porto de Assunção o navio brasileiro Marques de Olinda e, em seguida, atacou a cidade de Dourados, em Mato Grosso. Foi o estopim da guerra. Em maio de 1865, o Paraguai também fez várias excursões armadas em território argentino com o objetivo de conquistar o Rio Grande do Sul. Contra as pretensões do governo paraguaio, o Brasil, a Argentina e o Uruguai reagiram firmando um acordo chamado de a Tríplice Aliança. Antes da guerra, o Paraguai era uma nação potencialmente econômica na América do Sul. Além disso, era um país independente das nações europeias. Para a Inglaterra, um exemplo que não deveria ser seguido pelos demais países latino-americanos, que eram totalmente dependentes do Império Inglês. Foi por isso que os ingleses ficaram ao lado do partido da Tríplice Aliança, emprestando dinheiro e oferecendo apoio militar. Era interessante para a Inglaterra enfraquecer e eliminar um exemplo de sucesso de independência na América Latina. Galerinha, quando terminou a guerra, o Paraguai nunca mais voltou a ser um país com um bom índice de desenvolvimento econômico. Pelo contrário, passa atualmente por dificuldades políticas e econômicas. A Guerra do Paraguai durou 6 anos, como já foi dito, período durante o qual travaram-se várias batalhas. As forças militares brasileiras, chefiadas pelo almirante Barroso, venceram a Batalha de Riachuelo, libertando o Rio Grande do Sul, e em maio de 1866 ocorreu a Batalha de Tuiuti, que deixou um saldo de 10 mil mortos, com novas vitórias brasileiras. Em setembro, porém, os paraguaios derrotaram as tropas brasileiras na Batalha de Curupaiti. Devido a desentendimento entre os comandantes militares e argentinos brasileiros, levaram o imperador Dom Pedro II a nomear Luiz Alves de Lima e Silva para comandar as tropas brasileiras. Mais tarde, o almirante foi aclamado com o título de Duque de Caxias, também chamado de patrônomo do Exército Brasileiro. Com a entrada de Duque de Caxias, o Brasil ganhou sucessivas vitórias. Ainda assim, em 1867, a Argentina e o Uruguai se retiraram da guerra. Ao lado de Caxias, outro militar brasileiro que se destacou na campanha do Paraguai foi o general Luiz de Osório. Sob o comando supremo de Caxias, o exército brasileiro foi reorganizado, inclusive com obtenção de armamento e suprimento, o que aumentou a efetivação e as operações militares. Fortalecido sob inteiro comando de Caxias, as tropas brasileiras venceram sucessivas batalhas decisivas para a derrota do Paraguai, destacando-se a Batalha de Humaitá, Itororó, Avaí, Angostura e Lomas Valentinas. Galerinha, no início de 1869, o exército brasileiro tomou Assunção, capital do Paraguai. Mas a guerra chegou ao fim somente em março de 1870, com a campanha das Cordilheiras. Foi travada a Batalha de Cerro Corá, ocasião em que o ditador Solano Lopes foi perseguido e morto. Vale lembrar que a essa altura Caxias considerava a comunidade da ofensiva brasileira uma carnificina e demitiu-se do comando do exército, que passou ao comando agora do Conde Deu, marido da então princesa Isabel, que coube conduzir as últimas operações.
Galerinha, qual foi as consequências da Guerra do Paraguai? Para o Paraguai, a derrota na guerra foi desastrosa. O conflito havia levado à morte de cerca de 80% da população do país, na sua maioria homens. A indústria nascente foi arrasada e, com isso, o país voltou a dedicar-se exclusivamente à produção agrícola. A Guerra do Paraguai também gerou um custoso endividamento do Paraguai com o Brasil. Essa dívida foi perdoada somente no governo de Getúlio Vargas, quase meio século depois. Mas os encargos da guerra e as necessidades de recurso financeiro levaram o Paraguai à dependência de capitais estrangeiros. A Guerra do Paraguai também afetou o Brasil. Economicamente, o conflito gerou muitos encargos e dívidas que só puderam ser sanadas com empréstimos estrangeiros, o que fez aumentar nossa dependência em relação a grandes potências da época, principalmente a Inglaterra, aumentando assim uma dívida externa extraordinária. Não bastante, o conflito armado provocou a modernização e fortalecimento institucional do Exército Brasileiro, que tornou-se uma força importante, apoiando os movimentos republicano e abolicionista, que levaram ao fim do regime monárquico no Brasil. Galerinha, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não deixe de deixar aquele joinha, se inscreva em nosso canal se você não está inscrito e acione o sininho para receber notificações. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.